Bom dia, está no ar mais um Momento Recivil no programa Segurança e Cidadania. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça condenou um pai a pagar a indenização pela filha por danos morais por conta de abandono afetivo. Quem vai falar com a gente sobre essa decisão e também sobre paternidade socioafetiva é o advogado e presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, Rodrigo da Cunha Pereira. Rodrigo, muito bom dia. Um pai, ele é obrigado a manter laços de afetividade com o filho? Bom dia. Quando nós falamos de afeto no direito, nós estamos falando não apenas de um sentimento, porque é óbvio que não é possível obrigar ninguém a amar a ninguém. Mas quando nós falamos de afeto, nós estamos falando de cuidado. Um pai que põe filho no mundo, seja desejado ou não, planejado ou não, ele tem que responder, se responsabilizar pelo filho. E, portanto, quando o tribunal condena um pai a pagar uma indenização, ele está dizendo, olha, o pai é responsável pela criação e educação do filho. Portanto, aquele que não se responsabiliza, o Estado deve ser chamado a uma reparação civil. Então, esse é o sentido dessa decisão, ou seja, os pais são obrigados a responder, a cumprir a lei. Qual é a lei? A lei é obrigado a educar e criar os seus filhos. E é claro que uma decisão dessa não vai aproximar o filho nunca. Se vai talvez até afastar mais, mas um filho que chega a ir à justiça para pedir uma indenização do pai, é porque certamente ele já passou a vida inteira mendigando o amor do seu pai. Então, não é que vai reaproximar, o amor não tem preço, não é isso, mas é importante. E essa decisão talvez seja uma das decisões mais importantes do STJ dos últimos tempos. Ela tem uma dimensão social e política muito grande, no sentido de dizer, olha, os filhos do mundo se responsabilize por eles. Isso também pode ser usado ao contrário, ou seja, os pais entrarem com uma indenização contra os filhos também por abandono socioafetivo, por exemplo, os pais já idosos que não têm essa afetividade com os filhos. Sim, da mesma forma, o pai pode... Não só o pai, como a mãe também, É mais raro, porque geralmente mãe não abandona filho. Quem abandona filho geralmente é o pai, porque o pai sempre encosta na mãe para criar filho. É muito comum isso, mais comum até do que se imagina. Mas o inverso também, os pais idosos, também não é que os filhos são obrigados a amar os pais, mas são obrigados a cuidar dos pais. E a gente pode dizer que essa paternidade socioafetiva é um assunto novo que vem sendo tratado nos últimos tempos? Essa falta de afeto do pai com o filho, ele pode ser pai, pode ser o pai biológico, mas não ser o pai verdadeiro, entre aspas. Porque o que é ser pai? Ser pai, a psicanálise já nos ensinou que a paternidade e a maternidade são funções exercidas. Então, não basta ser pai biológico, não basta ter o filho registrado, vai lá no cartório, registra em nome do pai. Isso não garante a paternidade. O que garante a paternidade é o zelo, o cuidado, o afeto. E o afeto, a afetividade, é o grande valor jurídico que foi trazido para o direito de família nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas principalmente, e com isso nós tivemos que reconstruir vários conceitos do direito de família. Um deles foi o da paternidade. Registra-se no cartório, mas não necessariamente aquilo garante a paternidade. Então, por exemplo, esse caso do abandono, coincidentemente, tinha a paternidade registrada, mas não tinha a afetividade. E o que ele reclamava era exatamente isso da afetividade. Uma paternidade verdadeira, ela tem que reunir todos esses elementos, Ela tem que reunir o registro, não necessariamente a biologia, mas geralmente reúne o pai biológico, mas principalmente a afetividade. Esse é o grande novo conceito, a grande virada paradigmática do direito de família, que nos faz criar, inclusive, uma nova expressão, que é a paternidade socioafetiva. Isso está até ligado nesse conceito a essas novas formações familiares, Nós temos aí novas estruturas parentais e conjugais, novas configurações familiares, são inimagináveis, Mas a paternidade socioafetiva, esse novo conceito, ela muda, inclusive, a defesa numa ação de investigação de paternidade. Às vezes eu sou o pai registral, o pai que registrei o filho, mas não exercia paternidade. Quem é o verdadeiro pai é aquele que criou, que a paternidade socioafetiva é isso, é aquele pai que criou, que
verdadeiramente criou. Né? Então, é importante distinguir esses conceitos hoje, porque daí decorrem direitos, né? São novos direitos aí de família estabelecidos a partir da paternidade socioafetiva. E quais são os direitos que um pai socioafetivo tem? Pois é, primeiro, ele tem o direito até mesmo de pedir o reconhecimento, tanto o filho quanto o pai, mas principalmente o filho, de registrar o seu pai verdadeiro, ou seja, o pai socioafetivo, no cartório. Para isso, ele terá que trocar o nome. Ou temos agora uma decisão recente, que é da dupla paternidade. Um juiz admitiu que no registro pode ter o pai biológico e o pai socioafetivo. Isso é uma revolução, né? Porque na nossa cabeça só cabe um pai. Mas existem, pode ser que alguém tenha mais de um pai, tenha dois pais, existem mães suplementares, né? Então, o pai socioafetivo, ele pode ser um complemento. Isso tudo é muito novo, estamos ainda em um processo histórico em que o registro civil, que deve registrar esta realidade, também tem que repensar essas questões para traduzir melhor essa realidade. Muito obrigada, então, Rodrigo, pela sua participação aqui no nosso programa. Sou eu que agradeço. Na semana que vem, a gente volta com mais um Momento Recivil no programa Segurança e Cidadania. Para conhecer mais sobre o trabalho do sindicato, acesse o nosso site, é o www.recivil.com.br. Um bom dia para você e uma ótima semana.